Bom, primeiramente, eu queria saber de vocês, como é que vocês estão, se vocês estão bem, né? Espero que a próxima vez que a gente se encontrar, né, lá no bate-papo, que vocês não fiquem muito tímidos, né? Que a gente possa conversar um pouquinho e tudo mais. Espero que vocês estejam também conseguindo se adaptar, né, a esse período diferente, que é diferente para vocês, mas também é diferente para a gente, né? E tudo que vocês precisarem também, saibam que a equipe de química tá aqui para ajudar, para a gente estar junto também nesse período, né? Que a gente consiga se reinventar, fazer coisas de um jeito diferente, fazer as coisas funcionarem também, né? Que eu acho que conforme vem, como é que fala, as coisas difíceis, né, na vida da gente, a gente vai conseguindo ferramentas para ir mudando também, né, e se reinventando. Então, que a gente faça disso uma coisa boa, digamos assim, né? Então, bom, eu sou a professora Letícia, né? Não sei se todo mundo me conhece, acho que não. Eu sou professora de Química da turma 1 e junto com o professor João, eu preparei essa aula de ligações químicas covalentes. Então, eu e o professor João, né, sentamos e preparamos essa aula para vocês, para dar continuidade naquilo que o professor Matheus já tinha falado para vocês, né, que era a questão das ligações químicas, o comecinho das ligações químicas, e falando sobre as ligações iônicas, né. Então, para a gente começar um pouquinho, seria legal relembrar aquilo que a gente viu com o professor Matheus. Então, o que ele tinha falado lá, né, sobre ligações iônicas? São as ligações que acontecem entre um metal, que é aquele cara que gosta de doar elétrons, e um ametal, que é aquele cara que gosta de ganhar elétrons, de receber elétrons. E aí você pode me perguntar, mas como é que eu sei isso? Como é que eu sei que um átomo vai doar elétrons e o outro vai receber elétrons? Lembra da regra do octeto que o Matheus tinha falado, o professor Matheus tinha falado sobre? Que um átomo precisa ficar com 8 elétrons na sua camada de valência para ele poder ficar estável, certo? E aí tem alguns átomos que é mais fácil eles perderem aqueles poucos elétrons que eles têm na camada de valência para eles ficarem com uma camada cheia, com uma camada com 8 elétrons, do que ganhar muitos elétrons para estabilizar essa camada. Então, esses são normalmente aqueles que gostam de doar os elétrons, são os metais, né? Aqueles que estão do lado esquerdo na tabela periódica, que o Matheus até tinha mostrado. E aqueles que gostam de ganhar elétrons, aqueles que precisam ganhar poucos elétrons para poder se estabilizar com 8 elétrons na camada de valência, que são os ametais, né? São os não metais, aqueles que estão mais ao lado direito na tabela periódica. Bom, mas o que acontece quando eu tenho dois átomos que gostam, né, de ganhar elétrons, que precisam de elétrons? Como é que vai ser? Será que eu consigo ter uma ligação química entre eles? Então, dá pra gente começar com um exemplo. Vamos pegar o átomo de cloro aqui, né? O que a gente vê? O átomo de cloro, quando a gente faz a distribuição eletrônica deles, eu não sei se vocês lembram, né, sobre a distribuição eletrônica. Quando a gente pega aqui e faz a distribuição eletrônica dele, na última camada, que é a camada 3, ele vai ter 7 elétrons, certo? Então, se ele tem 7 elétrons naquela camada, nessa última camada, ele precisa de mais um para ficar estável, para ficar com 8 elétrons na última camada, não é verdade? Quando eu pego a estrutura de Lewis desse átomo e desenho ela, desenho um átomo de cloro, né? E coloco os elétrons que ele tem lá na última camada, representados aqui pelas bolinhas, certo? Bom,
cloro, quando a gente encontra ele na natureza, a gente encontra ele na forma de gás cloro, né? Ou seja, eu tenho ali um cloro ligado com outro cloro, cloro 2, não é verdade? Como que isso acontece se o cloro tem 7 elétrons na camada de valência e ele é um cara, então, que gosta de ganhar elétrons, que precisa ganhar elétrons para ele se estabilizar? Como é que acontece essa ligação se eu tenho 2 cloros que precisam ganhar elétrons? E agora? Como é que a gente faz isso? Bom, se a gente dá continuidade aqui, o que a gente tem? Nós podemos compartilhar os elétrons. Se eu tenho 2 caras que querem ganhar elétrons, por que então, né, um cara não dá o outro cara dá o outro? E vai ter um par de elétrons ali que precisa ser compartilhado, não é verdade? Se um compartilha um que ele tem e o outro compartilha o outro, eles vão acabar ficando com a camada estável. Vão acabar ficando com 8 elétrons cada um na camada, certo? Então, o que a gente faz? A gente pega, circula eles aqui, faz uma caixinha em volta deles, e aqui a gente tem uma ligação que a gente chama de ligação covalente nesse caso, ou seja, ninguém está dando elétrons e o outro também não está recebendo os elétrons. Os dois estão compartilhando aqueles elétrons que eles têm e que precisam ser compartilhados para eles poderem atingir o número de elétrons necessário ali na última camada para se estabilizar, certo? Então, quando eu tenho uma ligação covalente, é isso, é o compartilhamento dos elétrons para conseguir essa estabilidade. Então, é assim que o cloro, o gás cloro, é encontrado, por exemplo, na natureza. É assim que ele consegue se ligar um cloro com outro cloro. E o conjunto desses átomos ligados entre si por ligações covalentes recebe o nome de moléculas. Eu acho que cortou aqui no slide, espero que para vocês não corte, mas eu posso arrumar também depois, antes de mandar para vocês. Então, esse conjunto de átomos que são ligados entre si por ligações covalentes vão receber o nome de molécula, certo? Então, vamos pegar aqui um outro exemplo, o oxigênio. O oxigênio, a gente sabe que é encontrado na natureza como gás oxigênio também, certo? Então, isso significa que eu tenho ali um O2, ou seja, eu tenho 2 oxigênios, um ligado no outro, não é verdade? O oxigênio, quando a gente faz a distribuição eletrônica dele, a gente pode ver aqui que na última camada, na camada de valência, ele tem 6 elétrons nessa camada, não é verdade? Então, quando a gente faz a estrutura de Lewis, a gente coloca lá um oxigênio, o outro oxigênio, e coloca a quantidade de elétrons que eles têm nessa camada, ou seja, 6, né? Eu coloquei aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? E faço a mesma coisa para o outro oxigênio. Só que, quando eu compartilho um par de elétrons só, né? Um compartilha um e o outro compartilha o outro elétron, ainda assim, a gente vai ficar cada um com 7 elétrons na camada de valência, não é verdade? Eu estou tendo aqui o compartilhamento de um dos elétrons do oxigênio, de um dos oxigênios, e isso faz com que eu fique com 7. Mas eu preciso de 8, não é verdade? Então, o que eu posso fazer? Compartilhar 2 pares de elétrons, não só um par de elétron. E aí, a gente tem aqui embaixo, né, circula a caixinha aqui e compartilha 2 pares de elétrons. E aí, cada átomo agora vai ficar, então, com 8 elétrons e vai cumprir a regra do octeto, vai se estabilizar, não é verdade? Então, é assim que o oxigênio vai fazer ligação entre eles, né? Um oxigênio com outro oxigênio, certo? Então, o que a gente tira disso? A gente pode ter um compartilhamento de um par de elétrons,
Ou seja, nós vamos ter aqui uma ligação simples. Nós podemos ter o compartilhamento de 2 pares de elétrons, que foi o que a gente acabou de ver com o oxigênio, por exemplo. E aí nós vamos ter uma ligação dupla, porque cada parzinho de elétron compartilhado vai representar uma ligação. E nós podemos também, se a gente fizer, por exemplo, o mesmo caminho que a gente fez nos 2 últimos exemplos, se a gente fizer para o nitrogênio, a gente vai poder ter 3 compartilhamentos para poder ter a estabilização e cumprir a regra do octeto. Então, ou seja, nós vamos poder ter uma ligação ali tripla, né? Cada parzinho de elétron compartilhado vai ser uma ligação, tá bem? Tá, então, dando sequência aqui, o que os vestibulares costumam pedir às vezes? Para desenhar, por exemplo, a fórmula eletrônica, ou estrutura de Lewis, que eles chamam. Como é que eu desenho isso? Foi aquilo que a gente já tinha conversado. Eu vou colocar o meu átomo, né? Então, eu vou colocar lá Cl, por exemplo. Falando do gás cloro aqui. Então, eu vou colocar o Cl, vou colocar as bolinhas representando... Cada bolinha representa um elétron da camada de valência. Então, a gente já viu que o cloro tem 7 elétrons na camada de valência dele. E aí, a gente vai colocar as bolinhas representando esses 7 elétrons. A mesma coisa a gente vai fazer no outro cloro. E vai ver quantos elétrons eles precisam. Então, eu tenho 7 elétrons na camada de valência de um e 7 elétrons na camada de valência do outro. E isso significa que eu precisaria de mais um elétron em cada camada para poder cada um ficar com 8, na verdade. Então, eu preciso, na verdade, aqui só compartilhar um par de elétrons. E aí eu circulo esse um par de elétrons. Nesse caso, ele já ficou estável. E eu já consegui aquilo que eu queria. E aí, no caso do oxigênio também, que a gente já viu, eu preciso de 2 parezinhos de elétrons para poder compartilhar e atingir a regra do octeto, certo? Se eu compartilhar só um par de elétrons, cada átomo vai ficar com 7 elétrons na camada de valência, não com 8. Então, eu preciso compartilhar 2 pares de elétrons nesse caso. Então, aquilo que a gente já conversou. Pediu a fórmula eletrônica, a estrutura de Lewis, desenha, coloca o símbolo do átomo, então, o átomo de oxigênio, vai desenhar os elétrons da camada de valência, que são simbolizados pelos pontinhos, pelas bolinhas. Faz isso para cada um dos átomos e vê quantos pares de elétrons eles vão precisar compartilhar entre si para atingir a regra do octeto, certo? Aqui a gente também tem um outro exemplo do HCl, tá bem? Então, a mesma coisa, o hidrogênio tem um elétron na camada de valência, eu vou lá, vou desenhar o hidrogênio, o símbolo do hidrogênio, vou colocar uma bolinha representando aquele um elétron que ele tem na camada de valência, certo? E o cloro tem 7 elétrons na camada de valência, então vou desenhar 7 bolinhas lá. Se o hidrogênio tem 1, ele precisa de mais um para ficar com 2, que é aquela exceção à regra que o Matheus tinha comentado, certo? E ficar estável. E o cloro precisa de mais um para ficar com 8. Então, eu só preciso, nesse caso, de um compartilhamento de um dos pares de elétron, certo? E aqui a gente tem a molécula de água, por exemplo, que é H2O. Então, eu vou desenhar lá o oxigênio, os 2 hidrogênios, desenhar a quantidade de elétrons que eles têm na camada de valência e ver com quantos elétrons eu vou precisar compartilhar entre cada um dos átomos para atingir a camada para atingir a estabilidade, certo? Então, o oxigênio ele precisa ganhar mais 2 elétrons para ele conseguir os 8 lá e atingir a estabilidade, na verdade. E o hidrogênio ele precisa de mais um. Então, se eu compartilhar um par de elétrons
com cada hidrogênio, eu consigo os 2 que o oxigênio precisa e cada hidrogênio consegue 1 que ele precisa, certo? E aí eu consigo a estabilidade. Para cada uma dessas fórmulas eletrônicas, eu tenho ali também a fórmula estrutural, certo? A fórmula estrutural nada mais é representada do que essa que está aqui, dessa maneira, onde eu tenho o símbolo de cada átomo, né, da ligação, e a ligação, nesse caso aqui eu não preciso desenhar as bolinhas representando os elétrons da camada de valência, e cada ligação ela é representada por um tracinho, que a gente pode ver aqui. Cada tracinho ele representa um par de elétrons sendo compartilhados. Então, a gente vê aqui na estrutura de Lewis do gás cloro, né, eu tenho um par de elétrons sendo compartilhados, então as 2 bolinhas estão circuladas. E no caso da fórmula estrutural plana correspondente a essa fórmula eletrônica do cloro, eu tenho um Cl e outro Cl ligado por um tracinho, que está representando, esse traço está representando ali o par de elétrons sendo compartilhados, certo? A mesma coisa eu tenho também na representação do gás oxigênio, na representação do HCl e na representação da água, certo? E aí também tem a fórmula molecular, que é a fórmula simples que eles sempre colocam nas questões e tudo mais, que é só colocar a quantidade dos átomos, né? Então aqui o gás cloro é Cl2, o gás oxigênio, O2, e assim por diante, tá bom? Bom, aí o que a gente tem também? Além da ligação covalente, a gente tem a ligação covalente coordenada, que antes era chamada de ligação dativa também. Hoje em dia já não é mais usual chamar de ligação dativa. Então, a gente fala normalmente só ligação covalente coordenada, tá bem? É um caso especial, na verdade, da ligação covalente. Por quê? É um caso onde um par de elétrons, ele não vai ser compartilhado entre os 2 átomos. Um par de elétrons vai ser compartilhado só de um átomo para o outro. Ou seja, um átomo vai compartilhar um par de elétrons com o outro átomo, certo? Vamos ver um exemplo? Vamos ver 2 exemplos aqui para a gente entender melhor, para não ficar muito confuso, certo? Eu sei que a gente tinha visto anteriormente, né, de um jeito, e aí pode parecer meio confuso, mas vamos lá, vamos desmistificar isso aqui. Então, vamos pegar a molécula de SO2, certo? Quando a gente pega essa molécula, se a gente desenhar a estrutura de Lewis dela, a gente vai ter lá um oxigênio, um enxofre e outro oxigênio, tá bem? A gente desenha lá os elétrons da camada de valência no oxigênio, no enxofre e no outro oxigênio. Quando a gente compartilha os elétrons, a gente já viu que o oxigênio, por exemplo, ele precisa do compartilhamento de 2 pares de elétrons para ele ficar estável, certo? Para ele atingir os 8 elétrons da camada de valência. Quando a gente compartilha esses 2 pares de elétrons com enxofre, o enxofre ele já vai ficar também estabilizado, porque o enxofre ele é da mesma família do oxigênio e ele vai ter ali 6 elétrons na camada de valência dele também. Então, se eu ligar o oxigênio com o enxofre, ele já vai estar estável ali, certo? E o outro oxigênio, como é que vai ficar se ele ainda precisa de 2 elétrons e os elétrons e os outros 2 já estão estáveis? Então, aí que entra, né? O enxofre, ele sozinho vai compartilhar o par de elétrons dele, que já está estável, com o oxigênio. E deixar o oxigênio também estável, esse último oxigênio também estável, certo? Esse tipo de ligação, como a gente pode ver aqui embaixo, na fórmula estrutural, ele é representado com uma setinha.
Então, eu tenho um oxigênio, uma ligação dupla com o enxofre e uma setinha da ligação coordenada covalente que o enxofre faz com esse último oxigênio, certo? Bom, espero que esteja dando para entender um pouquinho melhor. Vamos pegar aqui agora o ozônio. Então, O3. Quando eu pego um oxigênio com outro oxigênio e compartilho 2 pares de elétrons, eu já vou ter esses 2 oxigênios estabilizados, não é verdade? Faz as contas aí. Eu já vou ter cada oxigênio com 8 elétrons na camada de valência. E como é que eu faço com o terceiro oxigênio que está sobrando, então? Bom, eu vou precisar que um desses oxigênios que já estão estabilizados, dois sozinho não, né? Compartilhe sozinho o par de elétrons dele com esse último oxigênio que também vai estar precisando desse par de elétrons, tá bom? Então, ali eu vou estar fazendo uma ligação covalente coordenada. E quando a gente olha aqui embaixo, na fórmula estrutural plana, eu vou ter um oxigênio, uma dupla ligação com outro oxigênio e uma ligação dativa com o último oxigênio. Perdão, uma ligação covalente coordenada com o último oxigênio. Tá bem? Bom, se a gente vê outros exemplos... aqui eu repeti um exemplo, mas tudo bem. Se a gente vê outros exemplos, como o CO. O CO, se a gente compartilhar 2 pares de elétrons, né, o carbono e o oxigênio, o oxigênio ele já vai estar estável, porque ele precisa só de 2 pares de elétrons compartilhados para poder se estabilizar, não é verdade? Agora, o carbono ainda não vai estar estável, porque ele precisa de 4 elétrons. Ou seja, ele precisa de mais compartilhamento. Então, o oxigênio que já está estável vai compartilhar sozinho mais um par de elétrons com o carbono, certo? Então, eu tenho uma ligação dupla entre o carbono e o oxigênio e mais uma ligação covalente coordenada, né, do oxigênio pro carbono, certo? Nesse caso. O do HNO3, né, que foi um exemplo que a gente não viu ainda, se a gente monta essa molécula todinha, né, dá um trabalhinho um pouquinho, porque são vários átomos, mas é tranquilo também, é só ir colocando as bolinhas representando os elétrons na camada de valência. Vai chegar uma hora que quando eu estiver fazendo as contas aqui, eles estão todos compartilhando. Então, aqui eu tenho um hidrogênio compartilhando um par de elétrons com o hidrogênio e o oxigênio compartilhando um par de elétrons. O oxigênio e o nitrogênio compartilhando outro par de elétrons. O nitrogênio e o oxigênio daqui de cima compartilhando 2 pares de elétrons. E acaba que esse último oxigênio aqui da direita, ele fica precisando ainda de elétrons, mas o resto já está estável. Então, esse nitrogênio, que já está estável, vai compartilhar sozinho o par de elétrons dele com esse oxigênio, com esse último oxigênio. Então, a gente forma uma ligação covalente coordenada nesse caso. E quando a gente representa essa estrutura pela fórmula estrutural plana, fórmula molecular plana, a gente tem aqui uma setinha representando essa ligação covalente coordenada do nitrogênio para esse último oxigênio aqui, certo? Bom, e quando a gente fala sobre ligação iônica e ligação covalente? Então, eu coloquei até aqui os 2 desenhinhos para ficar mais fácil, não, para exemplificar um pouquinho, né, e perder também essa seriedade um pouquinho da aula. A ligação iônica, então, aqui a gente tem um átomo dando, né, um anel aqui para um outro átomo. Então, um doa e o outro recebe. E é uma ligação feita entre metal e um ametal,
Um que gosta de doar, que é o metal, e um que gosta de receber, que é o ametal. A ligação covalente é um compartilhamento desses elétrons, como a gente pode ver aqui no desenho. Então, é de um hidrogênio com um ametal ou de um ametal com um ametal, tá bem? Opa! Aqui, quando a gente fala das propriedades desses compostos, formados por ligações covalentes, por exemplo. Então, a gente já viu que o conjunto desses átomos ligados entre si por ligação covalente pode formar moléculas, não é verdade? E essas moléculas, elas podem estar em vários estados. Ela pode estar no estado na forma sólida, dependendo do arranjo delas. Ela pode estar na forma líquida, enfim. Tudo depende do arranjo que elas estão, certo? Aqui, por exemplo, tem uma representação de um iceberg, certo? É um gelo. E aí a gente pode perguntar, bom, mas por que o gelo flutua na água? Se um é gelo, é água em estado sólido, e outro é água em estado líquido, na verdade. A resposta para isso quando a gente tem água no estado sólido, as moléculas, elas se rearranjam, né? Elas estão mais próximas entre elas e elas não conseguem se aproximar tanto por conta do tipo de molécula, né? Porque elas forma ali um triângulo. Se você for observar aqui, a gente forma um triângulo nessa molécula, né? No formato. Então, isso dificulta com que eu tenha aproximação delas bem ali, o mais junto possível, certo? Então, sempre elas vão se organizar ali, né? Quando o gelo endurece, quando forma o gelo. Mas, mesmo assim, ainda vai ficar espaços no meio, como a gente pode ver aqui, vai ficar espaços no meio onde há passagem de ar. Então, eu acabo tendo um aumento no meu volume em relação à água líquida. É por isso que, por exemplo, quando a gente coloca água numa garrafinha e coloca a garrafinha no congelador para congelar essa água, se a gente esquece a garrafa lá no congelador, vai chegar uma hora que ela vai estourar. Por quê? Porque quando a água vira gelo, né, quando a água se solidifica, ela tem uma expansão no volume dela. E essa expansão no volume faz com que a densidade da água, quando ela está congelada, ela seja menor, certo? Menor do que da água quando ela está líquida. Por isso que o gelo ele flutua na água. E daí aqui a gente pode ver, né, a água no estado sólido, a água no estado líquido. Então as moléculas no estado líquido pode ver que elas já não estão mais tão ordenadas, elas já estão mais um pouquinho mais distantes entre si. E no estado gasoso elas estão bem aleatórias mesmo, né, bem desordenadas, bem distantes entre si. Então, nesse caso dos compostos formado por ligações covalentes, né? Eu posso ter estado sólido, estado líquido, estado gasoso. Eu posso ter várias coisas. E as propriedades de cada tipo de molécula também vai depender de como elas estão ligadas entre si. De como elas estão ligadas entre si, de como elas estão se arranjando e rearranjando ali no meio. Então, é um pouquinho diferente do caso da ligação iônica, que é um negócio que é mais fácil de prever as propriedades. No caso de compostos formados por ligações covalentes, a resposta é sempre depende, né? Nunca é tão fácil assim dizer sobre as propriedades desses compostos, mas no geral, por exemplo, eles possuem ponto de ebulição e de fusão mais baixo do que os compostos iônicos, por exemplo. Mas isso também depende. Porque quando a gente tem a formação lá de cristais, por exemplo, eles têm um ponto de ebulição
ponto de fusão muito alto, por exemplo. Então, tudo vai depender, certo? Esses compostos, eles também podem formar, em vez de formar moléculas, eles também podem formar cristais. Então, por exemplo, o carbono, né? Eu não sei se vocês estão escutando minha cachorra latindo, mas ela está fazendo um escândalo. Enfim, espero que não esteja atrapalhando a aula. Bom, voltando aqui. O carbono, quando eles estão ligados entre si, eu posso ter uma estrutura grafítica, certo? E posso ter também a estrutura do diamante. Qual que é a diferença entre elas? Todos eles, os dois, são estruturas de carbono, de ligações de carbono. A estrutura de grafite, a única diferença é a estrutura de grafite está ligada de maneira alternando, né? Ligação dupla, ligação simples. Ligação dupla, ligação simples. E ele forma como se fosse espécie de folhas dessas ligações, né? Então, aqui a gente no desenho pode ver. E no caso do diamante já é diferente. Ele forma um tetraedro, onde eu tenho um carbono no meio, ligado a outros 4 carbonos. Então, é só o tipo de rearranjo que é diferente, certo? No caso da estrutura da sílica, por exemplo, eu também tenho a formação de cristais. Então, eu tenho a ligação de vários CiO2, né? Então, são como se várias moléculas de CiO2 fossem se ligando, se rearranjando e formando esses cristais que a gente chama de cristais covalentes, né? Uma estrutura cristalina contendo ali os retículos cristalinos covalentes. Essas moléculas unitárias aqui de CiO2 que vão se repetindo ao longo dessa estrutura, formando a estrutura cristalina. Então, nos compostos formados por ligações covalentes, a gente também pode ter cristais, a formação de cristais, tá bem? Então, vocês estão vendo como que a questão dos compostos covalentes, formados por ligações covalentes, e questão de propriedade e tudo mais, tudo vai depender de como eles são ligados, certo? Dureza, por exemplo, aqui o grafite, ele é meio mole, né? A questão da dureza dele não é muito alta, mas no diamante, apesar de ser ligação carbono-carbono também, a dureza dele é enorme, é considerado como um dos materiais mais duros que a gente tem. Então, tudo vai depender, por isso que é preciso sempre avaliar, né? E em questão de condutividade. Bom, na questão de condutividade, os compostos iônicos, por exemplo, a gente já viu, até o professor Matheus falou lá sobre colocar esses compostos em água, né? Vai formar íons e eu vou ter a condução de eletricidade lá, não é verdade? E nos compostos moleculares, como é que funciona? Se eu coloco em solução, eu tenho condução de eletricidade? Sim ou não? Depende, a resposta é depende. Por quê? Eu posso ter a condução de eletricidade lá só se eu tiver a formação de cargas. De cargas ali em solução, né? Ou seja, se eu colocar esses compostos em solução e haver um processo que a gente chama de ionização. Até mais para frente, provavelmente, a gente vai conversar sobre isso, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Mas aqui eu tenho um exemplo, só para ficar um pouco mais claro. Se eu tenho uma solução de sacarose, de açúcar, por exemplo, e eu colocar lá uma lâmpada no meio, essa lâmpada ela não vai acender, certo? Se eu montar um esquema e colocar essa lâmpada, ela não vai acender. Por quê? Porque essa solução de sacarose, ela não vai se ionizar lá na água, certo?
No caso do HCl, eu tenho um composto que vai sofrer ionização. Então, também é um composto, é uma molécula, né? Ou seja, é um composto formado por ligação covalente, mas ele sofre ionização, o processo de ionização quando ele é colocado em água. Por que acontece isso com o HCl e não acontece isso com açúcar, por exemplo? Isso acontece porque a gente tem uma coisa que a gente chama de diferença de eletronegatividade no composto. Que é isso? Tô falando grego? Essa diferença de a eletronegatividade em si, o que ela é? Ela é uma atração que o átomo tem pelo par de elétrons daquela ligação, né? Então, vou passar para o próximo slide para ficar um pouquinho mais fácil de entender. Quando a gente falou, né, de tabela periódica, a gente tem lá que daqui para cá, né, da esquerda para a direita e de baixo para cima, a gente tem uma diminuição no raio dos nossos átomos, não é verdade? Quando eu tenho essa diminuição no raio do átomo, isso significa que os meus elétrons que estão lá nas camadas, distribuídos nas camadas, eles estão mais próximos do núcleo do meu átomo, que é positivo, na verdade. Positivo não atrai negativo, carga negativa. Então, se eles estão mais próximos do núcleo do meu átomo, eu vou ter que eles vão estar sendo mais atraídos. Os elétrons vão estar sendo mais atraídos, nesse caso, quando eu tenho um raio menor, do que quando eu tenho um raio maior. Então, vamos observar aqui. Ou seja, então a eletronegatividade ela vai aumentar conforme eu diminuo o raio dos meus átomos, na verdade? Ou seja, da esquerda para a direita e de baixo para cima. Quando a gente observa aqui o hidrogênio ele tem uma eletronegatividade muito baixa, certo? Ele está lá do outro lado da tabela periódica, lá na parte esquerda e para cima. Quando eu pego o cloro, já é diferente. Ele está lá na parte direita, então a eletronegatividade dele é muito maior, ou seja, ele tem muito mais atração pelo par de elétrons que eles estão compartilhando entre eles, entre o hidrogênio e o cloro, do que o próprio hidrogênio, certo? Se ele se sente mais atraído por esse par de elétrons, é natural que nesse compartilhamento, esse par de elétrons ele vai ficar mais próximo, entre aspas, do cloro, não é verdade? Então, como eu tenho essa diferença de eletronegatividade, eu tenho que os elétrons acabam ficando mais próximos do cloro do que no hidrogênio em si, eu tenho a formação de cargas. Se eu coloco esse composto em água, ele vai se ionizar. Por quê? Porque apesar de não ser uma ligação iônica que eu tenho ali no meio, eu tenho uma diferença de carga entre um e outro, porque um está atraindo mais os elétrons da ligação do que o outro, certo? Então, isso acontece às vezes nos compostos, em alguns compostos formados por ligações covalentes, em algumas moléculas, tá bem? Então, se é possível acontecer ionização em água, eu consigo até ter uma condutividade ali no meio. Diferente de quando não consigo ter uma ionização ali, como, por exemplo, no caso do açúcar, tá bem? Bom, vamos praticar um pouquinho? Se a gente pegar uma questão aqui, ó, considere as representações a seguir nas quais estão indicados os elétrons do nível de valência. Então, o próprio exercício já vai dar lá hidrogênio, flúor, enxofre, fósforo, certo? E ele dá também como que os elétrons estão lá, a quantidade de elétrons que tem na camada de valência. Ele mesmo já coloca isso no exercício. Aí ele pede o quê? Represente as fórmulas estruturais e eletrônicas das substâncias. Bom,
Aí aqui, quando ele dá lá, letra A, HF. Como é que a gente vai representar isso? A gente desenha o H, desenha o F, que até ele mesmo já dá como é que tá aqui na camada de valência. Faço o desenho dos elétrons que estão na camada de valência e vejo quantos pares de elétrons eles vão precisar compartilhar entre eles para atingir a estabilidade, para conseguir cumprir a regra do octeto lá, certo? Nesse caso, vai ser um par de elétrons. No caso do H2S, eu vou desenhar lá o S, 2 Hs, e também vou desenhar os elétrons que estão na camada de valência. Eu tenho que o enxofre tem lá 6 elétrons na camada de valência, ou seja, ele precisa de mais 2 elétrons para ele se estabilizar. Cada hidrogênio vai precisar de mais um elétron para se estabilizar. Então, eu compartilho um par de elétrons com cada hidrogênio, consigo estabilizar o enxofre e cada hidrogênio também vai ficar estável. Normalmente, como é que a gente sabe qual que vai no meio? Qual elétron, olha. Qual átomo que vai no meio? Quando a gente vai montar. A gente sabe porque normalmente é o átomo, aquele que vai poder fazer, que vai precisar fazer mais ligação. E aí é ele que a gente coloca no meio. Então, nesse caso aqui, o enxofre é o que precisa de mais elétrons, não é verdade? Então, é ele que eu vou colocar no meio para representar. A mesma coisa acontece nos outros dois exemplos, tá bem? E sobre a fórmula estrutural que ele pede aqui, é essa aqui de baixo, certo? Onde ele só coloca o símbolo de cada átomo e o tracinho vai representar, cada tracinho vai representar o compartilhamento de um par de elétrons, tá bem? Bom, o nosso tempo aqui tá acabando, então exercícios aqui, eu tenho mais 2 exercícios aqui para vocês. Esse aqui tá como o P7 na nossa apostila, mas eu só peguei 2 primeiros ali desse exercício, o resto eu mesmo que montei, mas tem as respostas. Vou até mostrar aqui, tem as respostas. E espero que vocês consigam fazer. Então, nesse exercício aqui, é só para indicar que tipo de ligação que a gente vai ter, certo? Então, entre o cálcio e o oxigênio, por exemplo, a gente tem que um é do grupo 2, tem 2 elétrons na última camada, e o outro é do grupo 16, tem 6 elétrons na última camada. Um é um metal e o outro é um ametal. Então, a gente já sabe que metal com ametal, a gente forma uma ligação iônica, certo? E nos outros também tem que fazer a mesma coisa. Tem aqui as respostas, tá bem? E aí tem o exercício da FUVEST também, que também tem a resposta aqui. Espero que vocês consigam, tem o A e o B, né? Espero que vocês consigam montar esses exercícios. E eu vou estar aqui também para tirar as dúvidas, o professor João também. Tudo que vocês precisarem, vocês podem contar com a gente, com a equipe de Química, né? O professor Léo, o professor Matheus, a professora Bárbara. Provavelmente eu estou esquecendo do nome de alguém, porque a minha mente não é muito boa para nomes. Mas vocês podem contar sempre com a gente, tá bom? Eu vou deixar aqui algumas sugestões de vídeos, falando um pouquinho mais sobre a ligação covalente, sobre ligação covalente coordenada, sobre como definir quando é um, quando é outro, como montar a estrutura de Lewis para ficar mais fácil. Então, são vídeos rápidos e que ajudam a desmistificar para facilitar na hora de montar as coisas no vestibular, tá bom? Espero que ajude vocês. E na próxima aula o professor Léo vai dar continuidade com as ligações metálicas, né? Com ligações químicas falando sobre metais.
E já dá para fazer alguns exercícios também que estão lá na apostila, tá bem? Acho que alguns ainda vão ficar um pouquinho talvez confuso, porque ainda falta essa última parte das ligações químicas, mas à medida do possível, eu acho que vocês já têm ferramenta suficiente para conseguir fazer, tá bom? Bom, eu vou ficando por aqui e espero encontrá-los na próxima terça-feira, tá bem? Beijão!